Vocês viram que incrível? E no vídeo de hoje tem novidade. Eu resolvi testar essa máquina aqui, que é uma máquina CNC da marca Luni, modelo 3018 Pro Max. E, gente, eu fiquei muito surpresa. Eu consegui fazer gravação em metal, gravação em madeira, mas ela grava também outros tipos de materiais e é realmente uma ferramenta muito importante para quem, como nós, né, trabalha com artesanato, com arte, quer fazer também personalizados. E o resultado, gente, me surpreendeu. Então hoje eu vou mostrar para vocês na prática como funciona essa máquina. Então, para quem não conhece uma máquina CNC, eu vou mostrar para vocês agora alguns acessórios, algumas funcionalidades, para que vocês comecem, né, a entender o que essa maravilha faz pela gente. Então, essa aqui é uma CNC modelo 3018 Pro Max, a marca dela é Luni. E ela é super robusta, gente, olha, é feita toda em alumínio, é uma máquina, olha, pesada, ela é realmente muito forte. Ela possui também capacidade para gravar tanto em metal, quanto em madeira, quanto em acrílico, enfim, nos mais diversos materiais. Ela faz gravações, faz cortes, mas no decorrer da aula eu vou demonstrar tudo isso para vocês. E ela pode se movimentar de várias maneiras, né? A primeira movimentação que eu vou mostrar é aqui da mesa. Ela pode ir para frente e para trás, que esse é o eixo Y. E você pode fazer a movimentação manual, olha só, girando aqui, ou então, depois que a máquina estiver ligada, que eu vou mostrar para vocês. Tem a movimentação também do eixo X, que vai movimentar o motor assim, olha, da direita para a esquerda. E a movimentação manual é feita aqui nessa lateral, nesse botão. Se você precisar fazer um ajuste fino manual, é possível. E tem a movimentação do eixo Z, que é de cima para baixo, que o motor sobe e desce. E a movimentação é feita aqui em cima, nesse botão, de cima para baixo. Isso se você precisar fazer também um ajuste manual, mas tudo isso pode ser feito também no programa que eu vou mostrar para vocês e também com um controle offline que também daqui a pouco eu vou mostrar. Esse aqui, gente, é o motor da máquina, chamado Spindle. Ele é que vai fazer todo o processo aqui de corte e ele tem 500 watts de potência. Aí todo o corte vai ser feito através de fresas, né, que são essas ferramentas. Essas aqui são as que vieram com a máquina. Eu vou abrir para vocês, olha só, para mostrar. Elas são de 30 graus e do tipo V, com 0,1 de espessura da ponta, olha só. Aqui vem essa borrachinha de proteção e ela é assim, gente, ó, com essa pontinha aqui, que isso aqui que vai fazer todo o recorte aqui no material que eu vou colocar. Mas existem vários tipos de fresas, então, dependendo do que você queira fazer, você pode adquirir no mercado, né, outros tipos de pontas e tamanhos, porque essa máquina aceita. E para isso, você usa essa pecinha para encaixar a fresa, que é uma pinça. Essa aqui é o modelo ER2 e também existem modelos maiores e menores. Mas daqui a pouco eu vou ensinar como colocar essa peça aqui e encaixar a fresa tudo direitinho para vocês, tá? Ela também possui, olha, 4 pinças que vão auxiliar para que a gente prenda o material que vai ser usinado aqui nessa superfície, que são essas aqui. E é bem fácil também de você prender todo o material. A máquina, ela é bivolt, 110 ou 220 volts, e você precisa mudar a voltagem lá atrás da máquina, onde tem a fonte, aí tem um botãozinho que você muda para 110 ou 220. Ela vem de fábrica 220, mas para mudar é muito fácil, é só virar uma chavinha. Ela tem esse botão aqui, que é um botão de segurança, caso você esteja trabalhando e precise parar numa emergência ou parar automaticamente, então é só apertar esse botão, imediatamente ela para de funcionar, tá? Isso é bastante bom, né? No momento que você está trabalhando, de repente precisar fazer uma parada emergencial, é só apertar esse botão aqui, é muito fácil. Ela vem com esses dois
2 manuais, um deles é para auxiliar na montagem da máquina e o outro ensina, né, a conexão da máquina com os programas que nós vamos usar, como mandar o seu primeiro trabalho. Mas, gente, não se preocupem porque ela é muito fácil de montar e no YouTube da Luni tem um vídeo explicativo muito fácil, eu fiz sozinha, eu acompanhei o vídeo e fui montando passo a passo, é bem intuitivo e não é difícil de montar, é só entrar lá no YouTube, eu vou deixar aqui embaixo o link também, e você monta facilmente a sua máquina. E também, gente, olha, vem um pendrive que acompanha a máquina, e nesse pendrive você vai encontrar o programa, né, que você vai utilizar para fazer a conexão da máquina com o computador. Tem os manuais de instruções, tem dicas, enfim, tem bastante coisa bacana aqui que vai facilitar bastante, né, a utilização da máquina e vocês vão ver que é bem fácil e esse pendrive ajuda bastante porque você não precisa ficar procurando programa, já está tudo aqui, é só conectar no seu computador e começar a usar. E aqui atrás da máquina nós temos a fonte de alimentação, como eu falei, é uma fonte bivolt. E aqui embaixo tem o botão para você mudar a voltagem de 110 para 220 volts. Aqui, olha, é o local onde eu vou encaixar, né, o módulo offline aqui na placa. Então é muito fácil, é só puxar, aí eu consigo retirar e para colocar é só encaixar aqui, tá? Aqui nessa lateral é onde eu encaixo o cabo USB que vai fazer conexão com o computador. E aqui, gente, olha, é o botão liga e desliga, tá? Apertou, ela liga, apertou para baixo, ela desliga. E todas essas outras conexões, na hora da montagem, tá bem explicadinho naquele vídeo e no manual que eu mostrei para vocês. Bem, agora eu vou ligar a máquina e vou mostrar mais uma funcionalidade. Para você se conectar com a máquina e enviar seus trabalhos, pode ser de duas maneiras. A primeira é utilizando esse controle aqui, que é um controle offline. E a segunda maneira é utilizando um cabo USB que já vem com a máquina que você pode ligar ao computador. Uma coisa importante que você tem que lembrar é que você tem que escolher. Você nunca pode conectar o controle manual junto com o cabo USB. Tem que ser ou um ou outro. Então, lá vem essa instrução aqui, tá? Porque você pode sobrecarregar a placa. Então, ou você trabalha com esse offline ou você trabalha com USB. Então, se você resolver conectar ao computador, aí você precisa desconectar esse cabo offline, que é simplesmente desligar, né, na parte traseira da máquina, essa fita aqui, é só puxar e retirar. Aí sim você pode ligar a máquina no computador. Nunca coloquem os dois juntos, tá? E para usar esse offline é muito fácil, gente. Olha, aqui ele tem uma entrada para você colocar um cartão de memória, tá vendo? Então, nessa entrada, você pode colocar um cartão com o projeto que você quer que a máquina trabalhe, que a sua CNC trabalhe, tá? Então, é só inserir o cartão aqui. Aqui tem um ícone que é para movimento. Aqui tem um ícone de arquivo, que é para você ver os arquivos que estão dentro do cartão. E aqui um ícone de configuração, tá? Olha, eu vou mostrar para vocês o ícone de movimento. Tá vendo, gente? Aqui, olha, estão todos os eixos X, Y e Z. Então, se eu apertar aqui, ó, o X, ó, tá vendo? Ela vai andar aqui para a direita, tá vendo? Aqui ela andando, ó. Eu tô apertando o eixo X. Se eu apertar para o outro lado o eixo X também, ó, aí ela vai andar para o outro lado, ó. Assim como se eu apertar o eixo Y, ó, a bandeja vai para frente, que é a base, ou vai para trás. Aí você pode fazer o seu ajuste do projeto que está aqui no cartão de memória. E se você quiser movimentar o eixo Z, que é para cima e para baixo, aí são esses dois botões, olha. Aperta aqui, ó. Aperta aqui, ele vai para cima, ou então vai para baixo. E se você quiser ligar, é só apertar o botão vermelho, olha, aí o motor vai ligar.
E assim, né, gente, você consegue facilmente trabalhar. Mas eu particularmente prefiro trabalhar do computador, que eu vou mostrar para vocês. O programa é super intuitivo e muito fácil de usar. Eu acho mais confortável, né, trabalhar utilizando o computador, tá? Então, agora que eu apresentei algumas das funcionalidades dessa incrível CNC Router, vamos para os nossos projetos. E, gente, o primeiro material que eu vou trabalhar será com essa madeira. E como eu falei para vocês, é bastante importante que ela esteja fixa aqui sobre a bandeja que vai ter movimentação. E para isso eu vou usar essas pinças aqui de fixação que vieram com a máquina. E é bem fácil, gente. Ela tem essas duas partes, olha. Uma é um parafuso e outra que tem essa borboleta aqui para a gente rosquear. Então, essa parte aqui que tem esse parafuso sextavado, eu vou colocar aqui no trilho, ó. E essa outra parte eu ponho aqui para fixar. E simplesmente, olha, encaixo aqui. Aí eu utilizo a borboleta para dar o aperto, tá? Aí na hora de encaixar, procure não avançar muito com ela, porque se você for fazer um corte muito rente, pode atrapalhar. Então eu gosto de colocar mais assim na pontinha. E aqui eu aperto, ó. Apertei. Ela já firmou bem aqui a madeira. E eu vou fazer isso nos 4 lados da madeira. Só nesse canto que eu não vou colocar, eu vou colocar mais para cá, porque eu quero que a máquina inicie aqui no canto esquerdo, que eu vou mostrar para vocês, tá? Então vou fixar uma aqui, uma no canto e outra aqui. E eu já volto, né, para nós continuarmos. Então, a próxima etapa agora é nós fixarmos a fresa aqui na ponta do motor. Então, aqui eu tenho a pinça, que eu já mostrei para vocês, e aqui o joguinho de fresa que veio com a máquina, tá? Então, primeira coisa, eu vou desrosquear essa peça aqui, olha, que é onde eu vou encaixar a pinça. Olha, eu retiro, coloco a pinça dentro dessa peça. E agora eu venho aqui e escolho a fresa que eu vou usar. No caso aqui, todas são iguais, então posso pegar qualquer uma, tá? E agora que eu já escolhi a fresa, eu venho aqui, olha, e encaixo aqui nessa ponta, tá? Vou deixar o plástico de segurança, mas é importante você encaixar o máximo possível até você sentir que ela foi até o final, que é para ficar bem encaixada. E novamente, ó, eu coloco essa peça aqui junto com a fresa e com a pinça. Rosqueio primeiramente assim com a mão. E para dar o aperto, eu tenho essas duas chaves que também vêm com a máquina. A menor eu encaixo aqui, gente, olha, tá vendo? Nesse vão, ó. Coloco ela aqui encaixada e venho com a maior, encaixo aqui embaixo, ó. E aperto, faço simultaneamente o aperto. Uma eu movimento para cá e a outra movimento para cá, ó. Faço esse tipo de movimento. Assim ela fica bem apertada. E pronto, gente, olha, já apertou bem. E agora eu posso retirar aqui o plástico de proteção e a fresa já está aqui na pontinha, pronta para usar. E, gente, sempre que nós vamos começar a trabalhar com a CNC, é bastante importante você determinar um ponto de partida aqui para a fresa começar a trabalhar. Dependendo do trabalho, você pode colocar o ponto de partida bem no centro, ou você pode colocar no canto esquerdo. Eu sempre prefiro colocar no canto esquerdo, mas isso é muito pessoal e depende também do trabalho. E esse ajuste você pode fazer manualmente, como eu vou mostrar agora, ou pode fazer também no programa, né, que nós vamos usar para mandar o trabalho aqui para a fresa. Os dois fazem o ajuste. A diferença é que se você fizer com o programa, aí a máquina já estará ligada e ele fará automaticamente. Mas eu quero mostrar para vocês agora o ajuste manual, tá? Então, como eu já mostrei para vocês, olha, eles têm esses botões que nos auxiliam a movimentar os eixos. Então, primeiramente, eu vou virar esse aqui e movimentar o eixo X e vou trazer a máquina bem aqui para o lado, ó.
até chegar mais ou menos na direção que eu quero, que é esse canto aqui, tá, gente? E agora eu quero levar a ponta da fresa até a ponta aqui da madeira. Então, agora eu vou movimentar aqui no eixo Y, né? Que faz essa base movimentar. Então, agora é só ficar girando esse botão e a base vai indo para trás, ó, tá vendo? Ela tá andando, ó, e vai chegar no ponto que eu preciso para regular bem direitinho aqui a minha máquina. E agora, por fim, né, eu vou baixar aqui a fresa até ela encostar na madeira. E uma maneira de você saber se está no ponto certo, você coloca uma folha de papel. Na hora que você sentir que o papel ficou preso aqui na pontinha, quer dizer que já está no tamanho correto, tá? Então agora eu vou baixar, né, esse eixo utilizando o botão que vai aqui em cima. Ó. Tá vendo, gente? Eu vou girando aqui o botão. Vocês estão vendo que ela vai baixando. Estão vendo? Ó, tá bem no cantinho. Agora eu coloco o papel aqui e baixo mais um pouquinho até sentir que ela encostou no papel. Pronto, ó, encostou no papel, significa que já tá certinho, tá vendo? Ela tá bem no cantinho aqui esquerdo da madeira e já tá no ponto certo para a saída. Mas como eu falei para vocês, essa configuração de posicionamento você pode também fazer via programa no computador ou via o controle offline, como eu mostrei no início da aula, tá? Bem, gente, agora que eu já inseri o pendrive aqui no computador, vamos abri-lo para mostrar para vocês o programa, né, que vai enviar o meu arquivo para a CNC. Então aqui eu estou abrindo a unidade USB, olha. E aqui dentro do pendrive, como eu falei para vocês, tem várias informações. Primeiro tem esse driver aqui, que é importante você instalar, que é ele que vai gerenciar a conexão do programa com a máquina CNC. Então você clica aqui nessa pasta driver e nesse aplicativo aqui instala, tá bom? Isso antes de começar a usar o programa. Depois de instalado, olha, aqui é o software para você trabalhar com a máquina. Nessa pasta test code, você encontra vários projetos prontos para você testar e fazer seus primeiros trabalhos e familiarizar bastante com a máquina. Então, só você abrir aqui, olha, tudo isso aqui são trabalhos já prontos para você testar, né, e começar a trabalhar com a CNC. Aqui é o manual do usuário, como eu mostrei para vocês. Tem aqui informações de instalação, como usar o programa e tem também acessórios opcionais que eles mostram aqui para vocês. Então, vocês viram que é bem completa as informações. Mas o que nós vamos usar agora é aqui, olha, é o programa, né, para fazer a gravação. Então, o que eu vou usar é esse aqui, o Candle, tá? Que é um programa, vocês vão ver que é bem fácil de usar. Então, vou dar 2 cliques aqui, vou abrir o programa. Meu computador é um Windows, então vou abrir essa pasta. Clico novamente em Software, Candle, e vou clicar nessa primeira pasta aqui, ó, que é a pasta do programa. E aqui tá ele, gente, tá vendo? Olha, onde tem esse ícone aqui, é o aplicativo, ó, onde tem o programa Candle. Então eu clico 2 vezes e abro o aplicativo. E pronto, gente, olha, aqui o programa já tá aberto. Então esse programa é o que vai me conectar com a CNC. E agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que abrir aqui dentro o arquivo que eu criei com a minha arte, que eu quero que seja gravado naquela madeira que nós preparamos. Então aqui eu vou em File, Open, e o meu arquivo está aqui, ó, .nc. Para criar esse arquivo, eu usei um programa chamado Aspire, que é um programa muito fácil, onde você consegue criar vários tipos de arte para usar na CNC. Então depois eu vou deixar os links para vocês podem usar esse ou pode usar o Easel também, que é muito bom e muito fácil de usar, tá? Nosso objetivo hoje é mais mostrar o funcionamento da máquina, então já deixei preparado aqui
o arquivo. Olha, agora eu vou abrir, tá vendo, gente? Aí já abriu. Esse é o arquivo que eu vou enviar para aquela madeira, né? Ele vai entalhar na madeira o nome do canal aqui, ó, Recriar com Arte e a lâmpada. Essa parte pontilhada que está aparecendo é todo o caminho que a fresa vai fazer para realizar esse trabalho, tá? E aqui é o código G. O código G são todas as configurações para que isso aconteça, mas isso aqui você não precisa se preocupar, porque esse código G, quem gera é aquele programa que eu usei, né, para fazer a arte. Isso aqui é tudo feito automaticamente, gente. Você não precisa se preocupar em saber código, nada. O programa é muito intuitivo, você vai pegar uma imagem vetorial, colocar lá dentro, ele já transforma para o código G e gera aqui uma arte bem bonita para você usar na CNC, tá? Como a minha máquina já está toda zerada, gente, lembra que nós fizemos manualmente, né? Colocamos tudo zerado, então já está prontinho aqui as coordenadas, né? Se você quisesse fazer via programa, aí seria por aqui, ó. Na hora que eu clicasse nessas setinhas, aí a fresa ia correr pelo eixo X, Y ou Z, como nós fizemos manualmente. Mas eu não vou fazer porque já está pronto. Então aqui simplesmente, olha, eu vou clicar em Send. Na hora que eu clicar aqui, aí a máquina já vai começar a trabalhar. Então vou clicar, gente, como vocês estão vendo, olha, ela já começou a fazer o percurso. E na medida que ela vai andando, olha, esse pontinho amarelo é o pontinho da fresa, ó. Aí você pode acompanhar aqui pelo computador, tá vendo? Ela tá fazendo a letra R. E assim ela vai completar, né, todo o desenho, gente. Muito legal, né? Olha só que fantástica essa ferramenta. Ainda na aula de hoje eu vou mostrar para vocês também como fazer um lindo trabalho no metal. Pronto, gente, como vocês viram, o trabalho foi totalmente concluído e para fazer essa usinagem, esse trabalho que eu mandei lá para a CNC, ela demorou 10 minutos e 16 segundos. Muito rápido, né, gente? Daqui a pouco eu vou mostrar o resultado para vocês e a linda arte que nós vamos fazer na madeira. E olha só como ficou lindo o resultado da nossa primeira usinagem. Ficou perfeito, né, gente? Olha esses contornos. É realmente incrível o resultado. Se eu quisesse rebaixar mais aqui as letras, também seria possível. É que eu quis fazer só o contorno. Tudo é questão de você configurar, né, o seu arquivo e também usar a fresa correta, porque ela também pode fazer, né, um entalhe mais profundo e até recortar a madeira e deixar a madeira vazada. Mas eu adorei o resultado, eu achei que ficou incrível. Inclusive, gente, quem quiser adquirir essa maravilha de máquina, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do fabricante, onde você pode adquirir com condições super especiais.
agora vamos usar um outro material. Esse aqui é uma chapa de alumínio, ela tem 2 milímetros de espessura e a medida dela é 20 por 15. E vocês viram que eu coloquei uma madeira aqui embaixo, é para fixar melhor. Sempre que você vai fazer a usinagem no metal e que é uma placa muito fininha, é bom colocar uma chapa de madeira embaixo para poder firmar bem e dar mais apoio. Eu já posicionei aqui a fresa bem no cantinho inferior esquerdo e está pronto, né, para começar a usinagem. O processo do arquivo no computador é o mesmo que eu fiz na madeira, gente. O computador já está lá com a imagem que eu quero imprimir, já toda configurada, e agora eu só vou clicar lá no botão do programa para que ela comece a trabalhar, e dessa vez aqui na chapa metálica. E olhem só que resultado incrível! O desenho ficou perfeito, como eu determinei no arquivo que eu enviei do computador. Tá vendo, gente? As linhas ficaram bem marcadas e muito bonito. E agora, se você quiser destacar, né, o desenho, você pode usar o nanquim. Olha o que eu costumo usar. Coloca algumas gotinhas de nanquim, esfrega um pouquinho com o pincel e depois você retira, ou com um tecido ou com um pouco de papel, que ele sai facilmente do metal, e vai ficar destacado somente os relevos, né, que nós fizemos aqui com a nossa CNC. E depois de testar a CNC, o que eu posso dizer que ela abre muitas possibilidades, principalmente para quem trabalha com arte, com artesanato e com personalizados. Vocês viram, gente, quanta coisa linda eu fiz somente com esses dois materiais. Olha, eu fiz essa plaquinha, né, com o nome do canal Recriar com Arte, e também essa outra placa em alumínio com a mandala maravilhosa.
Vocês viram também que os programas são super intuitivos, tanto o programa para criar a sua arte, quanto o que nós utilizamos para enviar os arquivos para a CNC. Então qualquer pessoa é capaz de fazer e de usar. E isso me surpreendeu bastante, porque antes eu achava que era um trabalho só para profissionais da área, e eu vi que é totalmente possível nós da área da arte e do artesanato trabalharmos com essa ferramenta e aumentar de maneira incrível o resultado e o acabamento dos nossos trabalhos. E se você quiser conhecer melhor a CNC Halter desse modelo 3018 Pro Max, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link onde você vai conseguir adquirir com condições super especiais, direto do fabricante e com estoque aqui no Brasil. Então você não vai ter problemas de pagamentos de impostos internacionais, porque vai comprar diretamente de um fornecedor brasileiro, mas direto do fabricante. E não deixa de me dizer nos comentários tudo o que vocês acharam sobre a aula de hoje. E se vocês tiverem alguma dúvida, também me diz aí que eu vou responder com o maior carinho. Eu agradeço muito a Lune por ter enviado a CNC para que eu fizesse esse teste. Realmente me surpreendeu e vai agregar muito valor ao meu trabalho, tanto aqui no canal Recriar com Arte, quanto também no meu dia a dia no ateliê. Então essa foi a aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, gente, não deixa de me dar aquele like, compartilhar esse vídeo com todo mundo, porque é muito importante que as pessoas conheçam essa ferramenta. E também se inscrevam no canal. Tchau, gente, até a próxima semana, se Deus quiser.